A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos fazer a ponte de São Paulo com a França para reunir o quarteto Lúdere, com Rubinho Antunes, Bruno Barbosa, Daniel de Paula e Felipe Baden-Powell, filho do genial violonista Baden-Powell. Eles estão lançando o Baden inédito, com músicas nunca registradas do compositor depois de 20 anos de sua morte. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, grande prazer aqui na Rádio Brasil Atual, no YouTube, receber o quarteto Lúdere. Muito prazer em recebê-los, cada um num canto. É muito legal também juntar. É a única coisa que a gente pode fazer de diferente, né? Eu queria vocês todos no estúdio tocando ao vivo, seria um prazer imenso. Mas isso não é possível, então a gente faz aqui Colibri na Quarentena, é o programa que a gente vai conversando. Cada um num canto. Um está em Paris, outro está em Ribeirão Preto, outro em Santa Rosa do Viterbo e o outro em Santo André. Olha que legal. Juntando a banda toda, o quarteto, né? E dá pra, só não dá para tocar, porque tem delay, né? O delay não... Gente, bem-vindo todos, que era um prazer recebê-los. Obrigado. Vamos falar desse trabalho mais recente, esse quarto disco de vocês, da banda, do grupo Lúdere, que chama-se Baden Inédito, músicas inéditas do Baden-Powell, e vamos bater um papo sobre um papo com vocês aí nesse momento complicado. A primeira pergunta para todos, né, é a mesma, porque a gente faz aqui uma enquete com os músicos, né? Como é que vocês recebem e estão recebendo nesse momento, estão sentindo o impacto da pandemia? Do ponto de vista profissional, obviamente, né? Vocês fazem shows pelo mundo todo, e também do ponto de vista pessoal, né? Cada um tem que se virar, um estava morando em São Paulo, vai para o interior e tal. Então, eu queria o depoimento de vocês todos para a gente bater um papo sobre isso e começar a falar dessa situação que mexeu muito, não só com o mundo todo, né? Os músicos sentiram muito, porque não podem fazer apresentações ao vivo. E esses que faziam shows, vocês principalmente e outros, estão sentindo na pele esse impacto. Então vamos começar a falar sobre isso. Quem quer falar primeiro, levanta a mão. É só, eu estou olhando todo mundo aqui. Quem que fala? Rubinho, vai falar? Rubinho? Pode ser. Começa com o Rubinho. Rubinho toca trompete no Lúdere, também toca Flugelhorn, que eu gosto de falar Flugelhorn, aí eu resolvi falar aqui. Não sei se ele toca Flugelhorn, mas toca. Rubinho está em Santa Rosa do Viterbo. Fala um pouquinho como é que foi o impacto para você, pessoalmente e profissionalmente, Rubinho. Cara, eu acho que foi engraçado o começo da pandemia, que a gente estava juntos, né? Eu vou até contar a história de como foi. A gente estava na Alemanha, a gente foi para uma turnê, já sabendo que poderia dar tudo errado, poderia ter os shows desmarcados. A gente tinha 11 shows marcados. E a gente foi numa quarta-feira. Na quinta a gente já tinha um show, a gente fez um show em Lyon. E já estava aquele clima esquisito, né? Isso aí mais ou menos quando? Março, bem no começo, 12 de março. 12 de março. Aí no dia 13 e 14 a gente fez 2 shows na Alemanha. Que eu esqueci o nome da cidade. Como que chama a cidade mesmo, Bruno? Schwendt. Schwendt. Perto de Frankfurt. Melhor perguntar para o Felipe, a pronúncia. Perto de Stuttgart, na verdade. E a gente tinha um day off no domingo, sabe? Você sabe, sendo 2 shows lá. Também ainda, todo mundo sem saber o que está acontecendo. Tinha uma pessoa de máscara no show, né? A gente meio assim, o cara... E aí, no domingo, que era o nosso day off, uma cidade maravilhosa, hotel espetacular, tudo certo, né? A gente tomou um café de manhã e falou, vamos dar uma corrida à tarde, né? A gente tem o dia todo aqui, amanhã a gente vai para Paris, tá tudo certo. Tá bom, vamos tomar café, subimos no quarto, vamos trocar de roupa, não sei o que. De repente, começou a ligar para o outro, parece que vai fechar a fronteira. Parece que não sei o que. Eu já tinha ido, eu saí mais cedo nesse domingo. Exato, você saiu um pouco mais cedo. E nessa, a gente começou de uma situação de conforto e tranquilidade para um estresse enorme, assim, porque Imagina. a gente tinha que mudar avião, tinha que antecipar voo, tinha que comprar passagem de trem, tinha que ligar para a produção, para alguém levar a gente, porque a gente estava numa cidadezinha perto de Stuttgart. Alguém precisava levar a gente para Stuttgart para pegar o trem.
Então foi assim, uma hora e meia de uma correria enorme. E aí a partir do momento que a gente entrou nesse trem, a gente entrou, parecia que a gente estava correndo contra uma catástrofe. Sabe aquele filme Melancolia, que vem Nossa, um meteoro chegando na Terra? Parecia que a gente estava correndo... O Lars von Trier, o dinamarquês. Exatamente. É porrada, é porrada. Eu me senti um pouco naquele filme, né? A gente correndo do meteoro. Mas foi... Agora, depois do passado, foi muito divertido no final das contas. E aí, a partir do momento que a gente chegou, cada um na sua casa, e eu fiquei preso em casa em São Paulo, o Daniel e o Bruno também, e tudo de uma turnê. Eu tinha outras coisas para fazer ainda na Europa, um curso que eu ia dar, mais outros shows, além dos shows do Ludwig, de uma turnê super legal, a gente teve que ficar preso e nunca mais tocou, praticamente, né? Isso faz vocês ainda conseguiram voltar para o Brasil, né? No caso do Felipe, o Felipe mora na França, mas... o Felipe conseguiu chegar em Paris. Vocês conseguiam voltar. Imagina se podiam ter ficado lá, né? Isolado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho não dava nem para voltar, né? Pensando bem, né? Uma loucura. E o pior foi que, chegando em Paris, eu ainda propus... Agora está falando o Felipe, espera um pouquinho só. Para quem está no rádio, né? E não está vendo a gente no YouTube, agora vai falar o Felipe. Fala, Felipe. E o gozado foi que eu ainda propus aos meninos de irem lá para casa, para dormir, para ir para o aeroporto amanhã de manhã. E como que uma intuição assim, o Bruno e o Rubinho falaram, não, a gente vai para o aeroporto, a gente dorme lá mesmo, porque nunca se sabe. Rolou uma ansiedade, na verdade, porque a gente estava com medo de não conseguir pegar o avião. E foi bom. Foi bom, a gente passou a noite no aeroporto. Na verdade, não precisava, a gente poderia ter comprado alguma coisa, pelo menos, para comer, né, moçada? A gente não tinha. A gente chegou no aeroporto, não tinha. Agora vamos saber os detalhes, hein? Só saber altos detalhes aqui. Vai ser legal. Só tinha aquelas maquininhas de salgadinho que comia as moedas da gente. Que comia as moedas. E a gente, vou tomar uma cerveja, não tinha nenhuma cerveja pra gente tomar. Ainda bem que eu sempre que tinha uma cachaça que eu levei pro pessoal, então uma cachaça na bolsa, a gente tomou um golinho da cachaça que eu tinha levado que eu trouxe de volta. Mas foi essa situação, a gente dormiu no aeroporto e chegou aqui no Brasil e tudo parou, né? Tudo parou e eu dou algumas aulas, mas tipo 40%, fiquei com 30% dos alunos online. E minha grande fonte de renda eram shows e desde então parou. Então eu tive que deixar minha casa, fechei minha casa em São Paulo e vim temporariamente para o interior para conseguir sobreviver a esse período difícil, né? Dureza. Bruno, mais ou menos parecida a história, mas aí você voltou para Ribeirão Preto, como é que foi? Conta aí. Pois é, eu voltei aqui para Ribeirão Preto. E por aqui tem uma filha de 3 anos, que acho que todos nós aqui, acho que menos o Daniel, Rubinho e Felipe com filho pequeno também, aí a quarentena, o começo ali, foi basicamente cuidar da minha filha, né? Da família, né? Família. De uma maneira geral. E da minha parte, tentar manter uma rotina de estudo, tentar isso, tudo mais, no começo ali. Só que logo na sequência a gente decidiu... que a gente gravaria o disco à distância, esse disco que a gente vai falar aqui mais tarde sobre o disco. E isso, de certa forma, foi o que me ocupou pessoalmente, assim, né? E também, acho que profissionalmente, foi o que mais me ocupou, assim, nesse período de ter aquela primeira pré-produção, depois a gravação, depois o pós-produção e depois os detalhes de divulgação e tudo mais. Foi basicamente isso. Sem esse disco, não sei o que seria de mim, assim, tipo, tanto de trabalho, tanto mentalmente, assim, né? Porque me ocupou bastante. Porque tem essa loucura também quando dá o impacto, né? E a gente tem relatos de todo tipo aqui, nós já estamos com mais de 160 programas aqui, e os relatos são os mais diferentes. Uns ficam realmente deprimidos, músicos mesmo, caras que pararam de tocar instrumento, ficaram, não, agora não dá, preciso repensar. Outros ficaram hiperativos, né, querendo fazer lives, vão fazer 250 lives, vão fazer 200 coisas e tal.
e outros ficaram perdidos, e outros tudo ao mesmo tempo. Eu acho que tem muita gente que se achou, né? Tem muita gente que que conseguiu não se dar bem, mas que achou um nicho de mercado nessas coisas online e começou a fazer live. É um aprendizado também. Tem gente que deprimiu totalmente, né? É verdade. Eu pessoalmente, eu fico entre os dois. Às vezes eu fico fazendo um monte de coisa e tem dia que fala, quer dizer, para que eu vou fazer tudo isso? Acho que varia muito do dia, né? Tem dia que a gente está mais animado. Tem dia Isso que acontece com todo mundo, comigo também, direto. Sim. Daniel, e o Daniel? Como é que foi, Daniel? Então, eu cheguei... Bom, a gente chegou, eu fui... Ninguém queria encontrar comigo depois que eu cheguei lá da Europa. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você estava cantando essa, né? É isso? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu fiquei... Mas aí fiquei um tempo isolado e eu acho que essa coisa do disco assim foi realmente importante assim que o Bruno comentou, porque a gente ocupou um espaço ali que não teria, né, se não tivesse esse compromisso de fazer os arranjos e pensar numa... Talvez até se a gente não tivesse nessa situação, a gente nem faria esse disco dessa forma que foi feito, assim, de dividir as coisas para todo mundo e cada um pensar em músicas separadas e trazer uma coisa mais estruturada já pro estúdio e tal. E acho que esse disco foi importante para ocupar a cabeça ali nesse período. Para não pirar, né, Daniel? Para não pirar, né? Para não pirar, exatamente, para ocupar a cabeça. E aí é bom que, sei lá, você começa a inventar coisa também, aí descobrir outras coisas e tentar se reinventar de alguma maneira, assim, para poder movimentar a coisa, né? Para poder gerar algum sustento e tudo mais, né? E movimento para a vida também, né? E aí você ficou em Santo André e agora você está ainda aí em Santo André? Eu estou em Santo André, estou voltando a fazer umas coisas. Eu cheguei a fazer umas lives, assim, no período desde o começo, depois de acho que alguns meses, assim, eu comecei a fazer umas lives. Agora eu estou começando a fazer mais coisas, assim, mas acho que a gente ainda está numa fase meio complicada, que as coisas começaram a voltar, assim, claro que de uma outra maneira, mas eu acho que ainda é um período crítico, assim, que a gente tem que ter muito cuidado, assim, né? E eu tenho feito algumas coisas assim agora, assim, voltado a fazer umas coisas, tentando ter cuidado e meio nesse, acho que meio sem, a gente não sabe direito, né, como tá a gente volta meio na dúvida, assim, eu não sei, mas tenho voltado a fazer umas coisas agora, assim, que acho que as coisas estão retornando, assim, aos poucos. Bom, e o lugar que retornou e agora depois fechou, está fechando agora, é onde está o Felipe. Ó, Felipe, eu devia chamar você de Felipe, né, na verdade, certo? Que é o seu nome. Mas eu estou aportuguesando. Se você não se importar, eu vou chamar você de Felipe. Mas se quiser que eu chame de Felipe, você que manda. Não, Felipe é perfeito. É isso aí. Felipe é perfeito. Para ficar tudo português aqui. Mas você que mora na França, você veio, como todos, né, da Alemanha, só que você mora na França e você foi para a França. E agora a França está vivendo um momento estranho, né, que a gente está acompanhando. Eu queria que você desse todo o relato, como foi para você, vindo para a França na pandemia, no lockdown, e agora você está numa chamada segunda onda, porque a França agora está fazendo o repique, que muitos dizem, né, os infectólogos, é o repique. Então, voltou o lockdown. Então, conta para nós todo esse processo aí, até para você
direto aí da França, nos atualizar o que está acontecendo aí também. Liga lá. O primeiro momento, né, o primeiro confinamento ocorreu dessa forma que os meus camaradas aí relataram, né? A gente teve que interromper o show da turnê que a gente estava fazendo, inclusive entre a viagem da França, né, do show que foi dia 12 de março em Lyon, pegamos o avião na sexta-feira de manhã para ir para a Alemanha, e o tempo do voo foi o tempo em que houve uma dúvida sobre o cancelamento das outras apresentações e a chegada do voo, a confirmação desse mesmo cancelamento. Nós tínhamos concertos a fazer na França, em Paris, e em Viena, na Áustria. E aí, por conta disso, os shows da Alemanha foram mantidos. Eu acho até que foi uma medida corajosa assim, do diretor do Clube de Jazz, que manteve um voo, compromisso, inclusive financeiro, conosco, que foi extremamente importante. E depois, a minha mulher ela já tinha me deixado um recado, que o Ariel nosso filho estava meio com febre, alguma coisa assim, e nessa coisa da pandemia, a gente sem saber exatamente do que se tratava, eu, de manhã, eu não conversei, eu peguei o primeiro trem e vim embora. E aí, chegando, né, eu fiquei muito assustado, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo e achei essa medida de se fechar em casa, né, de se trancar em casa, extremamente radical. Mas foi isso, chegar, entrar em casa, fechar e não sair mais, durante pelo menos uma semana. E esse primeiro momento, para mim, foi surpreendente, foi difícil também, foi meio assustador, a gente ficou meio assustado, assim, minha mulher e eu, aquela coisa de, puxa, a gente vai ter que ficar fechado dentro de casa, como é que vai ser isso? E com autorizações de saída, num país como a França, onde há uma memória de guerras, né? Você, de repente, tem que assinar um papel para poder sair, aquilo ali começa a remeter a algum tipo de memória, né? De Segunda Guerra, de coisa e tal. Pois é. Enfim. Você tinha 1 quilômetro, né, o Felipe? Que você tinha um quilômetro, você podia andar, senão Exatamente. a fiscalização, mas você não podia estar aqui, você aí tem que documento que você tinha que assinar, né? É uma loucura. Não, e multa, e você tendo que fazer justificativa, e durante o confinamento rolaram coisas do tipo você ter que maneirar nas compras. Rolou uns avisos assim no supermercado do tipo, não, um saco de farinha para cada um, uma caixa de ovo para cada um, porque senão a gente chegava e não tinha mais nada, o pessoal com medo de não poder sair mais, de algum tipo de recessão, estava rapando tudo, né? E aquilo ali foi muito assustador, porque você pensa assim, nossa, a gente está em 2020, a gente está numa época que, enfim, tantas possibilidades, né? Com problemas, lógico, problemas econômicos, problemas sociológicos e tudo mais, mas você não imagina que vai haver uma recessão a esse ponto, de uma forma tão vertiginosa, que você tenha que, eu só posso comprar um saco de farinha, e aí eu já estava fazendo pão em casa, eu estava começando a ficar nessa, para realmente não sair, né? E a gente não sabendo racionamento, era racionamento, medidas, você falou bem, né? Lembrança que a gente via nos filmes da Segunda Guerra, racionamento. Não pode comprar, racionamento. Que eles estavam prevendo uma coisa até pior, mas enfim. E aí houve um paradoxo, eu vivi isso de uma forma paradoxal. Porque da mesma forma que eu fiquei assustado, e de alguma forma eu fiquei chateado, triste por estar impedido de fazer um monte de coisas, eu sempre tento olhar para o lado e ver e tentar achar outra coisa, né? E aí eu comecei a ficar observando os benefícios disso, qual era o lado bom disso. E a primeira coisa que ficou evidente assim foi a baixa da poluição, porque o tráfego aéreo foi reduzido a 90%. Verdade. Então, eu tenho um aplicativo chamado Rádio Radar 24, que mostra o tráfego aéreo. E durante o confinamento, haviam, assim, tipo, 10 aviões. Então, tipo assim, teve uma queda da poluição muito grande. Então, isso foi a primeira coisa assim, que me deu puxa, eu acho que tem outras coisas aqui que podem ser aproveitadas. E aí eu comecei a me indagar, assim, falando, puxa, e agora? Que eu não posso tocar, que eu não posso encontrar as pessoas, que eu não posso
fazer nada, o que é que eu posso fazer finalmente? O que eu posso curtir? E aí começa a ser você falar com as pessoas com quem você não fala há muito tempo. Eu não entrei muito nessa pilha de vou fazer, vou acontecer, preciso me ocupar e tal, não sei o que não. Eu falei, não, acho que eu vou dar uma relaxada, tirar a pressão. O fato de não ter saído me fez economizar uma grana. Verdade. Entendeu? No final do mês eu nem acreditava, mundo, sobrou dinheiro na conta, né? Tudo bem, era 10 euros, mas sobrou. Menos 200, menos 300. Né? E isso foi ficando legal, eu fui entrando nessa dinâmica também, porque você tem que acompanhar o movimento. Né? Se você quiser ir contra isso, você se ferra, né? E no primeiro momento eu estava realmente resistente, não queria sair, fiquei dentro de casa e tal, mas depois eu fui me ambientando. E o disco realmente do Luder, ele também permitiu a gente como é que se diz, encontrar novamente uma dinâmica. Eu fiquei feliz de ver que, em meio a tanta dificuldade, o nosso grupo, o nosso projeto estava andando para frente, conforme possível, mas com, sei lá, a gente tivemos meios financeiros de realizar, tivemos um entendimento pessoal também, houve muita conivência, como sempre há, e isso foi muito bacana. Aí passou o verão, fizemos o disco e tudo mais, foi ótimo, foi o período... Tudo online, o disco foi produzido tudo online, vocês cada um num canto, assim que foi. Tudo online, via WhatsApp, com muitas mensagens, às vezes algumas defasagens, em alguns momentos eu que não estava tão disponível, depois voltava, e o Bruno sempre chamando ali a atenção para a gente poder manter os prazos e tudo, isso foi bom. Enfim, e aí o verão foi desconfinado. E aí, quando foi agora, a semana passada, voltou o confinamento aqui, para te dar um relato de como é que está sendo isso agora. Os casos aumentaram. Na França, o critério tem sido, como foi no confinamento, a grande afluência nos hospitais. Uhum. Então, há uma falta de profissionais disponíveis, falta de cama, falta de estrutura realmente para cuidar dos casos graves, porque é um vírus, é uma doença que não é grave para a maioria de nós, mas que é grave para alguns. E esses alguns realmente necessitam de cuidados, e a gente tem que ter essa responsabilidade. Não importa o que a gente ache da situação, mas de pelo menos você não transmitir o vírus, né? Essa pelo menos é a minha postura. E aí, por conta desse aumento de números de casos, de pessoas necessitando de cuidados, o presidente resolveu instaurar novamente um confinamento para ver se a gente consegue limitar a transmissão do vírus. Mas o círculo, eu estou sentindo que o círculo está fechando. Eu, por exemplo, ontem, um colega meu da escola me ligou dizendo que ele estava com Covid. E como a gente se esbarrou na semana passada, eu sou o que se chama aqui um caso contato. Então, eu preciso ir fazer um teste para ver se eu fui contaminado, se eu não fui. Eu acho que não estou com sintoma nenhum, mas é melhor eu prever isso e ter esse cuidado, esse zelo, para não transmitir isso para alguém, que mesmo que eu não tenha sintomas, eu posso ser um portador. Pois é, exato. Né? Essa é a loucura dessa pandemia, exatamente. Mesmo que você não tenha sintomas, você pode ser transmissor disso. O que caiu aí na França também, o que pegou muito, foi que atingiu o público de 18 a 20 e tantos anos, a rapaziada, né? Pegou um público mais jovem, e aí assustou também as autoridades aí na França, que são sérias nesse caso, né? Não como aqui. Então eles resolveram, tá pegando mais essa faixa aqui, não é só grupo de risco como eu, velhinho e tal, é a turma jovem, tá? Então fechou-se os bares, aí tá, o confinamento voltou agora. Mas vamos mudar um pouco de assunto, senão eu vou ficar deprimido aqui também. Vamos ouvir o Afro Samba Groove, depois, na sequência, vocês vão falar um pouquinho desse trabalho, pesquisa das canções do pai do Felipe, o Baden Powell, que eu tive o prazer de conhecer, uma figuraça que me impressionou desde o primeiro momento que vi tocando, né? E depois também uma figura. E já relatei isso para o seu irmão, viu, Felipe? Já quando ele esteve aqui, né?
do jeitão dele tocar, da figura do Baden Powell, um inesquecível, grande compositor e grande instrumentista, né? Que a gente fala dele sempre. Então vamos ouvir o Afro Samba Groove agora e depois a gente começa a falar do disco, né? Vamos falar desse trabalho incrível aí que vocês fizeram. Vamos rodar? Alguém quer fazer algum comentário rápido dessa música, Afro Samba Groove, antes da gente ouvir? Fiquem à vontade, diga lá. Eu acho que não, acho que só é uma ideia da música. É o Daniel que fez a produção, toda a pré-produção, e a gente gravou a partir do arranjo dele. Assim, o arranjo da música é todo do Daniel. Fala, Daniel. Uma música que chegou para mim. O Rubinho tava fazendo a garimpagem lá, né? Tava dando achando as partituras lá, mexendo nas coisas lá, e mandou acho que mandou no grupo, tal, e aí acho que foi a primeira música que eu tive contato, que eu comecei a trabalhar, foi essa. E eu lembro que o Rubinho mandou algumas músicas acho que no WhatsApp, e aí a gente dividiu essas músicas que ele tinha mandado entre a gente, assim, para cada um mexer com uma. E essa foi a primeira, e eu fiquei um tempo mexendo com ela estava um pouco diferente quando o Rubinho mandou assim uma melodia e uma harmonia, assim. E aí eu tive essa ideia meio de uma levada, de um groove, assim, um pouco mais... Eu não sei o que, mas essa ideia de groove aí que você vai ouvir daqui a pouco. Aí. Um grupo mardoso, né? Não precisa definir. O público que vai definir, né? Que a gente gosta de... Exatamente. Às vezes a gente quer contar muita coisa, fala, não, deixa o cara ouvir para ver o que ele acha. Deixa o cara ouvir, é verdade, eu prefiro também. Então vamos rodar. Roda Afro Samba Groove. Roda.
Estamos de volta aqui com o Grupo Luder. A gente está falando do trabalho deles, que eles estão lançando o 4º disco, que chama-se Baden Inédito. Nós temos o Felipe, ou Felipe, como ele queira, é só ele me dizer. Baden Powell, filho do Baden Powell, Rubinho Antunes, Bruno Barbosa e Daniel de Paula, todo o grupo aqui reunido. Nós pegamos várias regiões do Brasil, aqui, né, de São Paulo, e pegamos a França também para conversar com esse grupo incrível. Agora, vamos falar um pouquinho do trabalho, né? A gente já falou dessas dificuldades que a pandemia nos trouxe, todos a nós também, da rádio, tivemos que reinventar aqui programação, novos programas, fazer TV e rádio pela internet não é fácil também, gente, imagina. Vocês de música podem, né, gravar, mandar os arquivos e tal. Agora, o ao vivo, se vocês quiserem fazer uma live, é complicado, porque o piano lá, o Felipe tá lá, o baixo, vai dar um delay, não vai ficar legal, né? Isso já foi provado. Tem alguns artistas que quiseram fazer com violão e voz, já ficou meio esquisito, né? Agora, quando chegar o 5G, quem sabe a coisa melhore aí na transmissão da internet. Mas, por enquanto, o que está acontecendo é que muita gente está gravando, né? Fazendo gravações e bota na internet essas edições, que são lives, não exatamente lives, esse é fato, né? Então vamos falar um pouquinho dessa pesquisa. Quem que pegou todo o material? O Felipe já tinha o material do pai dele, pelo jeito foi distribuído o material para vocês trabalharem. Como foi a organização, o método para chegar a esse disco? Quem vai falar? Levanta a mão. O Felipe poderia começar, depois eu continuo, Felipe. O Felipe começa e o outro emenda e vamos assim, que nem um jogo passando a bola. Diga lá, Felipe. Pois desde o início da formação do Luder, sempre tocamos músicas do Baden. Eu acho que nunca teve assim uma puxação de sardinha para isso. A gente sempre se identificou muito com as músicas que nós tocamos dele, fizemos arranjos que correspondessem também à nossa identidade artística, né? Então, quando foi, sei lá, 2, 3 anos de grupo, a gente começou a ficar nessa de fazer um disco, ficou com vontade de fazer um disco só de Baden, né? E aí, calhou que esse ano de 2020 é um ano comemorativo, né? Um ano de 20 anos, de aniversário de 20 anos do falecimento dele. E o Bruno, que é o nosso manager, que é o nosso produtor, escreveu um projeto e inscreveu o projeto no PROAC. Uhum. E deu certo. Então, a gente já ficou empolgado com isso, era uma ocasião boa de se fazer, enfim. E as músicas inéditas, eu já sabia que haviam músicas inéditas, porque lá atrás, em 2009, eu já tinha encontrado meia dúzia de músicas, de melodias, com a mesma inspiração das melodias dos afro-sambas. Uhum. E aí, essa descoberta resultou no projeto Afro Samba Jazz com o Mário Adnet. E pouco depois desse projeto ter sido realizado, por volta de 2012, 2013 talvez, um pouco mais tarde, 2014, conversando com meu irmão, com a minha mãe, a gente achou por bem. Um dia eu cheguei em casa e estava, enfim, tinha uns violões lá mofando, sabe, meio deixados, porque o Marcel tem um monte de violão, eu não toco violão, e eu também não moro no Brasil, não vou tanto assim, e aí eu senti que havia um descuido, assim, que aquele acervo podia se perder. Aí eu falei com a mamãe, falei, vamos deixar isso aqui lá no Instituto Moreira Salles, o que você acha? Legal. Ela falou, vamos, porque tem a Bia Paz Leme lá no Rio de Janeiro, eu, enfim, eles têm uma equipe fantástica. Eles já tinham feito projetos fantásticos com acervos musicais, dentre os quais o do Pixinguinha. Isso. Tá? Enfim, aí mandamos tudo para lá. Fitas cassete, fotos, instrumentos e partituras. E aí, nessas partituras, eles digitalizaram essas partituras. Inclusive, eu acho que é possível acessar o acervo via internet. E nessas partituras tem de tudo. Tem o papai fazendo conta, escrevendo, reclamando, dando bronca, deixando recado. Você entra na intimidade assim dele de uma forma muito engraçada.
Você nota realmente como é que ele era. E aí eu falei para o Rubinho, mandei o link para ele, eu falei, olha, aqui vai estar nesse acervo, a gente pode garimpar e encontrar aí umas pérolas, né? E eu achei legal o Rubinho fazer isso, porque eu já sou filho, eu já tenho toda uma relação com a música e com a história artística, né, digamos assim, do Baden. E eu queria realmente ficar assim, não me afastar, mas eu queria que cada um realmente conseguisse se apropriar daquilo. Legal. Porque nós somos um grupo, realmente, tem uma identidade e tudo mais. E o Rubinho fez esse trabalho de forma muito competente, foi mandando as melodias para a gente descobriu, inclusive, melodias que pareciam temas que a gente conheceu, que foram gravados, ficaram conhecidos depois. E aí a gente ficou imaginando que aquilo pudesse ser uma premissa, o início de um processo criativo assim, do bar e tal, mas mantivemos realmente só as músicas que pareciam totalmente inéditas. Só uma curiosidade, Felipe, que você imagina, né, que muita gente que adora o seu pai e gosta de violão, como eu, recebe material de tudo quanto é gente. Eu recebi aqui do Guta, que é que é o pandeirista do choro aqui, que tem um programa de choro aqui na rádio, uma fita de rolo, né? Uma fita daquelas de rolo e tal. Aí eu peguei o meu velho aqui, que eu tenho aqui em casa, o Akai 4000 DS, e estava lá escrito Baden Powell, que o seu pai estava tocando. Aí eu peguei a fita, rodei, levei lá no estúdio da rádio, a gente tentou melhorar a rotação, tinha um problema de rotação, papapá. E tem lá a gravação, o seu pai fazendo uns esboços, né? Que é uma coisa que às vezes, aquela coisa que ele está ali, está criando. Não sei se tem uma obra acabada, ou se já tem alguma coisa que vai, vocês que são estudiosos, né? E músicos, se tem alguma coisa já acabada, mas essa fita acabou, olha só que loucura, né? Acabou passando na minha mão, ou pelo menos chegando à rádio por conta do curioso do choro e o estudioso do choro, que é o Guta, que faz o programa com a gente, né, na rádio sobre choro. Aí eu ouvi lá a gravação, falei, vamos mandar para a família, vamos mandar para os músicos aí para vocês verem se já não é um esboço de uma canção que depois ele acabou de fazer e tal. E essa fita está aí, está rodando. Vou mandar para você, né, para o seu irmão também, para você ver, porque você vê que seu pai gravava na casa de um músico, amigo dele, e até ele está esboçando, depois que eles cantam uma música do seu pai, né, tem uma cantora também junto, ele começa a esboçar algumas coisas e tal. Então, imagino que se num arquivo que não é nem da família, muita gente gravou, né, num gravador de rolo na época, né, estou falando dos anos 70, 60, 70, material, imagino que você não tenha aí da família guardado. E precisa ser preservado. Isso é uma coisa que quando você falou, já me toquei. Legal que vocês tenham mandado para o Moreira Salles, que está cuidando bem desses arquivos. Está o arquivo lá do Zé Ramos Tiorão, de 78 rotações, partituras de vários. Então, eles organizam e é uma coisa muito séria, né, que eles fazem, isso é muito legal. Mas, seguindo, aí você foi distribuído, cada um tinha uma incumbência, cada um foi pegando uma música. Como é que vocês distribuíram assim? Como é que foi foi no método agora, seguindo o método? E ali em abril, né? Então, a pandemia estourou em março, aí abril, porque assim, a ideia era a gente fazer esse disco como a gente fez nos anteriores, né? Ensaiar e tudo mais, criar os arranjos de forma coletiva e tudo mais. E aí, com o confinamento, a gente acabou tomando essa decisão, acredito que em abril ali, mais ou menos. E aí, o que a gente vai fazer, né? Mais ou menos assim. Vamos pedir prorrogação no prazo de entrega do disco para o PROAC, para a Secretaria da Cultura, né? Ou vamos encarar dessa forma, né? Aí a gente fez alguns testes, gravando em casa mesmo, né? Até funcionou bem e tudo mais, mas na verdade, a gente queria se encontrar, né, cara? A gente gosta de estúdio e tudo mais. Aí eu e o Rubinho e o Daniel resolvemos marcar um estúdio. A gente achou importante isso, né? Ter uma data para gravar, né? Um deadline, assim, digamos, né? Entendi. Porque acho que para artista sempre funciona
bem dessa Prazos, forma. prazos, vocês precisam de prazos, eu sei disso. Exatamente, é. Inclusive os prazos tiveram que ser remarcados, mas Tem que ter prazo, vai ter que ter prazo. É. E aí, a partir desse momento, quando a gente decidiu, não, vamos fazer a pré-produção à distância e vamos gravar nós três em estúdio, e o Felipe, posteriormente e antes, inclusive, manda os pianos lá de Paris, né? E aí que tomamos uma decisão de dividir, cada um ficava com 2 músicas e tudo mais. Alguém acabou ficando com 3, acho que foi o Daniel, inclusive, né? Acabou ficando com 3, que são 9 faixas do disco, né? Mas mesmo assim também sempre dividindo e tudo mais para chegar num consenso de grupo, assim, né? Nas músicas. Foi basicamente isso, o processo, né? O processo foi esse daí. E fica legal, né? Porque cada um vocês gravam no estúdio, depois o Felipe tem estúdio aí também na França, ou você vai para o estúdio ou você tem em casa? Como é que funciona do teu lado também? Não, eu gravei algumas coisas de piano elétrico, sintetizadores, aí é o estúdio que eu tenho aqui em casa, as coisas que dá para... Tem aqui eu já estou vendo o teclado. Agora estamos vendo o piano do cara, o teclado. Agora sim, tá vendo? Aqui é o teclado, faz umas coisas aqui. Aí tem o Rhodes aqui, onde eu gravo outras coisas e tal. Piano elétrico, limpíssimo. Mas o piano acústico eu acabei indo para um estúdio, para uma outra sala onde eu tenho o piano acústico e gravei lá. Que aparece no vídeo. É uma sala que tem de uma loja de pianos, que é representante da Yamaha, e eu trabalho com ele já há muitos anos. E quando eu tenho que gravar alguma coisa de piano, eu vou lá, porque eles têm um monte, e aí você escolhe, aí eu levo os microfones e tudo e gravo eu mesmo. Legal, bacana. Esse processo, isso é uma coisa que funciona, digamos, né? A gente está tentando puxar da pandemia algumas coisas não boas, mas que funcionam, dá para gravar, né? No caso de vocês, não ficam totalmente, né? Dá para gravar aqui, ali, depois juntar tudo, né? E depois, como é que foi a chamada mixagem, depois a masterização, papapá? Foi feita em São Paulo? Como é que foi? Conta aí, quem que vai contar? Foi feito aqui em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão, a gente tem um selo de jazz aqui, e um técnico de som, engenheiro de som, chamado Thiago Monteiro. Thiago Monteiro. O selo se chama Black String. É um selo que já tem mais de 20 discos lançados, inclusive nosso terceiro disco foi lançado por esse selo. E aí a gente gravou num estúdio aqui em Ribeirão, né? No estúdio Black String, estúdio Riviere, né? E aí o pós-produção foi todo feito pelo Thiago Monteiro, a masterização e a mixagem e a masterização. Inclusive foi um trabalho assim que a gente sempre, os músicos de jazz, acho que sempre, não que a gente seja músico de jazz, né, mas sempre tem essa questão de a performance ao vivo ser muito importante, né, de tocar junto, de ter aquele... O olhar, né? Exatamente, E aí a preocupação no começo da gravação à distância foi justamente isso, de não soar junto, né, essa questão. E acho que o Thiago Monteiro foi um dos grandes responsáveis de conseguir trazer assim a sonoridade, o equilíbrio ali e tudo mais, algumas edições que ele fez também, para que ficasse um disco, apesar de a pré-produção a gente já ter adotado esse caráter não jazzístico assim, né, de umas coisas ser um pouco mais, os arranjos um pouco mais fechados, eu acho que essa mixagem, a masterização e a edição também dele foi super importante aí para esse resultado. Legal. O Thiago fala mais um pouco do Thiago porque ele merece, porque ele é um cara que fazendo o Black String, que seria uma empresa, se fosse uma empresa normal, seria uma empresa com certeza que nunca daria lucro, porque o produto dele, ninguém quer comprar o produto dele, ninguém conhece. Mas ele... Estamos divulgando agora, o Bi. Vamos lá, vamos divulgar. Mas isso de uma maneira geral, assim, numa região no interior de São Paulo, que não é uma região que tem os seus espaços, mas não tem
Não tem um público que tem em São Paulo, por exemplo. E ele fez um selo, talvez o selo que mais gravou coisas nos últimos 5 anos no Brasil. Olha, legal. E com discos que até foram, um disco que foi até que o disco do Black Sim foi indicado ao Grammy. Legal. Então o Thiago é um super um gênio. Para mim ele é um gênio tanto do som quanto de conseguir. Legal. Fazer E fala para ele mandar os discos aqui para ele tocar na rádio também, né? Exatamente. Precisa fazer isso. Se falta divulgar, vamos divulgar. Aqui a rádio é para isso. Aqui no YouTube também a gente pode. Mas certeza. Antes da gente voltar no projeto Baden Inédito, eu vou contar um pouquinho a história do Ludery. Primeiro, eu gostaria de saber realmente o nome, quem que deu a ideia do nome, o que quer dizer o nome, né? Latim, é do latim, né? Vamos falar um pouquinho do Ludery e a gente pode ouvir alguns trabalhos anteriores de vocês aqui que eu tenho do primeiro disco, chama-se Ludery. Então, por isso que eu estou dando esse gancho. Quem que vai contar a história? Eu posso falar um pouco, o Felipe depois complementa. O Felipe sempre tem um complemento mais... O Dani não falou muito ainda. É o Dani, mas o Dani está pensando e depois vai falar em cima Não, de vou todo falar. mundo. Vai chegar a minha hora ainda. Ele vai falar em cima de todo mundo aí depois. Vai desmentir Rubinho vocês todos aí. Para explicar essa história do nome, aí o Rubinho é mais indicado. Na verdade, eu que sou a ligação de todos, né? Ninguém se conhecia aqui. O Bruno não conhecia o Daniel, que não conhecia o Felipe, mas eu conhecia os três. E eu vivi um período na França também, e eu e o Felipe, a gente fez muita coisa junto lá. E quando eu vim embora, eu queria manter essa parceria com o Felipe, que eu sempre adorei, tanto musicalmente quanto a convivência com ele, um cara sensacional. É o único cara que fica na sua casa 20 dias e você sente falta dele depois, quando ele vai embora, sabe? Olha, isso é um elogio, pô. Super elogio. Então. E aí o Felipe... Aí eu falei, poxa, eu precisava manter isso, né? E eu já estava fazendo umas coisas com o Bruno, com o grupo Pó de Café, que é um grupo de Ribeirão Preto. E eu estava trabalhando com o Daniel numa turnê, uma super turnê com a Ivete Sangalo e com o Criolo. Que eles fizeram uma homenagem ao Tim Maia. Beleza. Então, e eu falei, poxa, Bruno, a primeira pessoa que eu liguei foi o Bruno, vamos tentar trazer o Felipe, fazer um som nós. Eu, você, o Daniel e o Felipe. E o Bruno falou, tá bom, vamos fazer um release. E o Bruno é um mestre da produção, além de tocar contrabaixo como ninguém, ele é um cara que é o dono da firma, sabe? O cara que assina o contra-cheque e cria as maneiras desse contra-cheque ser pago. Opa, responsa total, Total. E aí eu falei, Bruno, é isso aqui, ó, tem o Felipe, tem o Daniel, e vamos fazer um show, vamos. O Bruno falou, vamos. Aí, a princípio, inclusive, era Rubinho Antunes e Felipe Baden-Powell, né? Foi os primeiros shows foram apresentados assim. E aí, quando confirmaram assim, os shows, eu saí compondo várias coisas. Pensando nessa formação, pensando nesse som. E uma das músicas não tinha nome. E era uma música que sim, tem um clima não festivo, mas um clima lúdico. Né? É uma música ela começa com um acorde lídio, que tem essa sonoridade mais brilhante, mais lúdica, assim. Aí o Felipe é o rei dos nomes das músicas, né? O Felipe falou, vamos botar essa música de Ludery, porque Ludery, o Felipe fala 7 línguas, né? Então ele sabe tudo dessas coisas. E aí porque Ludery é lúdico, vem do latim, e papapá. Eu falei, poxa, legal, já tá, para mim, sensacional. E aí falou, vamos colocar o nome, aí o disco gravado, o disco lançado. Aí a gente falou, pô, a gente precisa fazer o nome do grupo, né? Não tem sentido ser o nome dos 4, fica muito grande, e não tem sentido ser o nome de nós dois só, porque todo mundo participou de uma maneira equilibrada da produção e de tudo. E aí a gente decidiu botar esse nome no grupo, porque a gente se diverte muito, e a gente gosta muito de estar junto quando a gente toca, e acho que tem tudo a ver com o nome, tem tudo a ver com o que a gente passa juntos, assim. O clima lúdico, de brincadeira, de estar bem juntos. Uma brincadeira séria, né? Mas é uma brincadeira. E o Felipe vai emendar como é que ele pegou a etimologia da palavra, foi para o latim e tudo mais. Explica aí. Não, na verdade, em português, existe uma palavra para definir o que é brincadeira, para definir o que é jogo e para definir o que é tocar no sentido do instrumento musical. Mas em outras línguas, inglês, alemão, francês, é uma palavra só para os 3.
E aí eu, enfim, como não tinha essa palavra em português, eu Que achei é a que palavra? Lúder, Fala aí a palavra, desculpe. em francês é jouer, Jouer. em alemão é spielen e em inglês é play. Então, como não tinha essa palavra em português, eu falei, bom, a raiz dessas línguas é o latim, né? Grego e latim, mas nesse caso o latim. E aí eu achei que Lúdere seria uma forma de se pronunciar em uma palavra com consonância lusófona e que pudesse definir essas três coisas, porque na verdade é isso, o que o Rubinho falou, a gente toca, a gente brinca e é um jogo também, né? Você tem que às vezes jogar com defasagens de coisas. Eu acho que o grande lance do nosso grupo, e eu acho que o Rubinho nesse sentido ele não é uma questão de sorte só, né? Mas o Rubinho tudo é possível, nada é impossível para o Rubinho. As coisas que ele fez aqui na França, por exemplo, juntar músicos franceses e conseguir fazer festival com Big Band, enfim, tocar em boteco, em festival, em clube de jazz. Enfim, são coisas que eu, por exemplo, eu nunca vi isso rolar aqui, dessa maneira. O Rubinho chegar, não, vamos lá fazer, e tá tudo certo, e com contundência, né, com consistência musical, e respeitado, e o Rubinho é um super compositor, uma super caneta também. Eu acho que quando ele juntou a gente não se conhecia, cara. E uma coisa que ficou muito evidente desde o princípio é que todo mundo queria isso, queria se divertir, tocar bem, trabalhar, fazer projeto, entendeu? E eu não tenho um momento assim, esse grupo ele é tão importante para mim que o meu trabalho mesmo, assim, o meu nome e tal, eu deixei de lado, porque tá dando certo isso aqui, eu prefiro ficar nesse trabalho aqui, dividindo isso aí com todo mundo. Quando eu toco, eu tenho o maior prazer em ouvir, eu não tenho a sensação de estar tocando com pessoas com quem eu não gosto, ou que eu acho que não são competentes, ou não, pelo contrário, eu tenho a impressão de estar tocando com os melhores do mundo, que essas pessoas querem o bem do grupo, que é um negócio raríssimo. Para 4 pessoas, pô, imagina, casal já é um negócio complicado, imagina banda, entendeu? E isso de realmente, sem tirar nem pôr, você tem músicos mais conhecidos, músicos menos conhecidos, tal, claro. Não sei o quê, mas eu fico sempre muito feliz, eu acho impressionante. O Dani, que é o nosso motor, o Dani faz com que eu, pelo menos, toque muito melhor do que eu toco quando não toco com ele, por exemplo. Beleza. Vamos ouvir uma música do primeiro disco, Lúder? Eu tenho aqui For Bread, né? Eu tenho o Caqui e tenho o Consolação, que não está no disco, mas é uma que vocês tocaram ao vivo. Quem que vai escolher a música aí? Quem que vai? Fala pra gente ouvir Dani. Agora, porque é do primeiro. Fala, Dani, é a sua vez agora. Qual que você falou? Ela de For Bread? Caqui e Consolação. Tem 3 aqui. Uma não é do disco, mas vocês tocam ao vivo, né? Diga lá, pra gente ouvir agora. Põe o Caqui aí, então, velho. Vamos de Caqui? Caqui é hit. É hit. Caqui é a música do Bruno. Do Bruno. Vamos ouvir, então, o Caqui. Roda! Uhul!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o grupo Luderi, que já explicamos até a origem da palavra, com o nosso filólogo, o Felipe Baden-Powell, que explicou aqui em várias línguas, e chegando no latim, essa coisa de estar junto, né? De tocar, de gostar de estar tocando junto, de ser uma coisa séria e ao mesmo tempo agradável, né? Agora, seria um teste tremendo, né? O Felipe já imaginou? Se não desse para eles saírem todos da Europa, ia ficar todo mundo na sua casa. Ia ser o teste definitivo da banda. Pô. Confinamento, não, todo mundo junto. Já imaginou? Ia ser legal. Mas muitas vezes a gente divide quarto nas viagens, enfim. Eu acho que seria mais tranquilo. Mais tranquilo até. Mas já veio todo mundo em casa uma vez. Não para dormir, mas eu acho que assim, a gente almoçou lá em casa, em Paris e tal. Tá bom. E a gente, agora eu queria falar, voltando um pouquinho mais da história de vocês, né, começar a falar um pouquinho. Já falamos da pesquisa do disco, da questão citamos aí o Thiago, importante engenheiro de gravação, daí do grupo fazendo esse trabalho, né? Vocês mandem o material do Thiago, que é importante para nós. Agora eu queria falar na escolha do repertório. Quantas músicas tinham assim? E já era para ser coisas do Baden inédito? Ou não era esse o projeto no começo? E qual o material que vocês tiveram à disposição? É isso que eu queria saber. Vai, Brunão. Vai, Brunão. Bom, o projeto, desde o começo, realmente era um disco inédito, apesar de que acho que no primeiro esboço tinha um complemento com outras faixas. Na verdade, assim, voltando lá atrás, o nosso primeiro disco é só autoral. Segundo disco nosso, Retratos, que é de 2017, 2018, só autoral também. Aí o terceiro, que a gente gravou ao vivo na Suíça, no Bird's Eye Jazz Club, já tinha 2 músicas de Baden, né? Que era o Sermão e Garapé, 2 músicas não tão conhecidas. E aí já existia essa ideia de gravar um disco só de Baden. E aí, conversando com o Felipe, ele veio com essas músicas. Inclusive, eu fiquei um pouco ansioso, que demorou para aparecer, de fato, essas músicas assim, né? Falei, putz, será que realmente tem, cara? Será que realmente tem? Onde eu lembro você perguntando isso. E aí, quando chegou o material para o Rubinho, que era um material de mais ou menos, acho que umas 400 páginas de PDF, assim, tinha desde arranjos, anotações de conta, de fechamento de conta de mês, a músicas, partituras não identificadas, assim, né? Só melodia. E aí o processo era como? O Rubinho mandava pra gente essa melodia e o Felipe mandava num grupo de WhatsApp, né? E o Felipe identificava, não, essa aqui eu nunca ouvi, não, essa aqui eu já ouvi, não, essa aqui é composição de outra pessoa e tudo mais. E aí a gente chegou no material possível de fazer um disco só inédito, né? 9 faixas inéditas. E aí a gente, inclusive o nome do disco, né? Baden Inédito, a gente achou que soaria bem. E nessa ideia de realmente fazer um material de composições perdidas, composições inéditas, enfim. Foi isso. E o Felipe, você acha que tem coisa do seu pai ainda? Como eu te falei da história da fita que chegou aqui na rádio pra gente, né? Que depois vou mandar para vocês todos aí, para vocês ouvirem, né? Claro que não está com uma qualidade de áudio boa. É possível que tenha coisas inéditas que seu pai tenha tocado em lugares como esse que a gente recebeu, na casa de um amigo, assim. É possível que tenha ainda mais material? É possível, eu não sei quanto material. Acho que pode, mas eu acho que sim, lógico, de gravação, sem dúvida é possível. De composição, eu acho que mais provavelmente o Paulo César Pinheiro deve ter coisas lá do papai, que enfim, de parcerias que talvez não tenham saído, mas que tenham sido feitas. Mas eu acho que de gravação assim do papai, sim, deve ter um monte de coisa por aí rodando. Porque o papai não tinha muito esse negócio de não grava. Não, se ele estivesse tocando, vai gravar, enfim, sabe lá que aquilo vai se tornar, né?
Então, da mesma forma que vocês têm essas fitas aí, eu já soube aqui na França que tem algum estúdio também que tem uma gravação dele guardada lá. Tem essas coisas. Eu mandei, inclusive, umas fitas também de uma gravação de um disco no Estúdio Sesc. Tá lá no Instituto Moreira Salles. Tem bastante coisa aí. É porque ele, no final vamos dizer assim, nos 10, 15 últimos anos da vida dele, ele acabou meio que se dedicando exclusivamente à interpretação instrumental. Ainda tocando suas próprias composições. Então, eu não via realmente assim compondo composições, muito para fazer disco, fazer alguma coisa assim, que é uma pena. Mas essas músicas inéditas que a gente encontrou, por exemplo, são composições esporádicas que vinham, né, na inspiração, que ele era um compositor muito bom, e aí ele colocava no papel. Beleza. Vamos ouvir mais uma agora do disco, e eu quero que vocês falem antes disso as participações especiais aí, né? Tem a Fabiana Cotza, que participou da Lua Não Me Deixa, e que a gente vai ouvir agora o Vai Coração, com a participação da Vanessa Moreno. Aliás, a Vanessa Moreno está cada vez cantando mais, né? É maravilhosa a Vanessa, e é tida aí como uma das grandes dessa nova safra da música brasileira de cantoras, é tida como uma das melhores, né? Dessa nova e boa safra de cantoras brasileiras, né? Vamos falar um pouquinho do Vai Coração, como é que foi o processo de colocar essa música do Baden e do Pretinho da Serrinha. Vai Coração. Quem que vai falar da canção para a gente ouvir agora? Uau, uau, uau. Tá, eu posso falar da gravação, o Felipe fala da parceria. A gravação, ela tem uma história que o Felipe tinha feito um arranjo. Essa é uma produção do Felipe, Vai Coração. A concepção toda do arranjo é dele. Só que quando a gente foi gravar, a gente estava separado, né? Começamos a gravar no estúdio. E tinha o Thiago Carreri, que participa quase do disco todo. Ele estava meio como chama aqui? Sparring. Aquele cara do boxe. Ele estava ali ajudando a gente a gravar, porque a gente estava sem harmonia no estúdio. E a gente começou a gravar essa música e já estava no terceiro dia. Passamos uma vez o arranjo do Felipe, que ele tinha escrito um especial, umas coisas a mais, não conseguia. Passamos 2, 3, passamos algumas vezes e eu não conseguia tocar a parte que o Felipe tinha escrito. E aí rolou aquele clima no estúdio, né? Falou, o que a gente faz agora? Aí o Bruno e o Daniel começaram a tocar o groove da música, que o Felipe tinha já concebido, e ficaram rodando aquilo, que é o que a gente vai ouvir no comecinho aí da gravação. E eu comecei a tocar junto com eles aquilo, simplesmente, sem muitas elucubrações. E a gente decidiu fazer a música sobre o arranjo do Felipe, né, sobre a concepção do arranjo, só que de uma maneira mais simples, fazendo só uma introdução, 2 vezes o tema e uma ponte no final. Eu achei que ficou sensacional assim, esse arranjo simples, porque valorizou bem o que é a música. E a letra do Pretinho, assim, casou muito bem com a música, né, Felipe? Aí você pode falar um pouco sobre a letra, esse processo aí. Aí, enfim, quando o Rubinho mandou a melodia, o Rubinho mandava de 2 formas, ou ele tocando trompete, ou a versão MIDI da melodia escrita num programa de edição musical. E aí, quando eu ouvi essa música, quer dizer, eu achei todas as melodias assim muito, muito boas, muito bacanas. Mas aí, quando pintou realmente essa ideia de vamos botar uma letra, eu acho que foi o Bruno que lançou essa ideia assim. Aí eu fiquei assim, falei, caramba, essa música, que letra que vai ser? Porque eu não sei por que Cargas d'Água, a música veio de 2 maneiras. O Rubinho mandou uma assim, muito rápido, tava tipo um samba enredo, e depois mandou uma versão assim muito lenta, tipo, assim, tava câmera lenta, né? E eu no primeiro momento eu pensei assim, falei, pô, não tá dando onda. Eu fiquei com a mesma sensação assim, antes de fazer o arranjo, antes de tudo. Falei, não tá dando onda isso aqui, como é que vai botar uma letra? Eu até não achei tão parecido assim com uma melodia do
do Baden e ficar até na dúvida. Eu falei, será que isso é do Baden mesmo? Isso aqui tá tão estranho. Enfim, aí eu comecei a brincar com a música e tal, e aí teve um pedacinho ali, vai coração, que seu tempo acabou, passou, eu tenho que, mas mim foi quase o fim. Aí eu falei, não, isso aqui é do Baden, isso aqui realmente é uma coisa assim de Baden. Aí pintou essa ideia, eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo aqueles sambas mesmo dele, né? Paulo César Pinheiro, aquela onda tradicional assim de sambas da Mangueira, coisa e tal. Aí eu falei, para quem a gente vai dar essa letra para fazer, né? Aí, logicamente, me veio na cabeça, falei, bom, o parceiro dele nesse tipo de composição é o Paulo César Pinheiro, que é meu padrinho, inclusive. Ele é meu padrinho junto com a Clara Nunes, com quem ele era casado. E aí eu resisti um pouco, assim, eu falei, não, a gente está fazendo um disco para trazer o Baden para 2020. O Daniel já tinha mandado aqueles arranjos com uma roupagem mais contemporânea, com outras influências, né? Sempre sem trair a vertente afro-sambística, né? Aí eu pensei, aí veio uma coisa assim, Pretinho. E o Pretinho, eu conheço o Pretinho há muito tempo. Eu trabalhei com o Pretinho no Acústico MTV do Marcelo D2. Depois encontrei muito com ele quando ele tocava com o Seu Jorge. Eu toquei com o Seu Jorge também. Substituí uma vez o Misael, que era o pianista do Nobre, e o Pretinho era o diretor musical. Então a gente se conhece há muito tempo. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Pretinho, o que você acha de fazer uma letra aqui num samba do Baden e tal? Aí ele ficou até assim, falou, pô, fazer uma letra no samba do Baden, uma coisa que eu acho que ele não esperava, ou sei lá. Eu falei, vamos fazer isso. Aí, vamos. E eu tinha falado com a minha mãe também, né? Porque aí você começa a mexer numa coisa que é familiar. Claro. Não quero também criar nenhum tipo de atrito interno. Aí a mamãe falou, eu acho o Pretinho ótimo, vamos fazer isso sim e tal, não sei o quê. Eu falei, maravilha. Aí mandei para ele. Quando o Pretinho mandou a letra de volta, tinha tudo a ver. Inclusive, eu acho até que esse arranjo que eu tinha feito, que o Rubinho falou que não rolou, eu acho até que foi bom que não tenha rolado, porque o Pretinho, a versão que ele mandou, tem muito mais a ver com o arranjo que a gente gravou, em termos de andamento e de simplicidade, do que com o arranjo que eu tinha feito, que era um pouquinho mais complicado em termos instrumentais e tal, não sei o quê. Aquela coisa de você querer mostrar serviço, né? E às vezes a música não está pedindo aquilo. Então, ficou muito mais condizente. Inclusive o andamento que eu tinha sugerido era um pouquinho mais rápido e tudo mais, mas essa levada de balanço, assim, de samba, foi bacana ter mantido isso e trazendo para um andamento mais baixo, ficou melhor. E a letra do Pretinho é aquilo, ele ainda falou assim para mim, eu fui naquela onda Homem que Sofre, e que é totalmente a temática de Baden com Vinícius, de Baden com Paulo César Pinheiro. O Homem que Sem Sofre. você, meu amor, eu não sou ninguém. Exatamente. No mesmo clima, ele apreendeu o clima, que é muito legal. Então, roda, Vai Coração, participação da Vanessa Moreno, que eu já falei aqui, elogiei muito, que ela é ótima mesmo, e a música de Baden Powell e a letra do Pretinho da Serrinha com o grupo Luderi. Roda! Vai sem medo, dizer pra ela que seu
Estamos de volta aqui com o Grupo Ludery. O Grupo Ludery é o Felipe Baden-Powell, que toca piano e teclados, que eu já vi aí vários teclados, pianos, etc., elétricos e tal. Temos também o Bruno Barbosa, que toca contrabaixo. O que mais, Bruno, além do contrabaixo? Contrabaixo elétrico, contrabaixo acústico, eu estou vendo lá no fundo Isso, é. Eu estou vendo tudo aqui. O Daniel de Paula, bateria, percussões também, Daniel? Percussões gerais? Sim. Mais bateria, mas eu gravei umas coisas de percussão, mas pouca coisa também nesse disco. Bateria e outros que tais na percussão. E o Rubinho Antunes, que faz o trompete e o Flugelhorn, que eu gosto de falar. E outros ali atrás tem um cavaquinho também, ele é pagodeiro. Homem, tem um ukulele, né? O ukulele e um cavaquinho, acho, não sei. É isso? E o violão. Estamos enxergando bem aqui, hein, Felipe? Aqui tem o trompete também, vai só para. Tem o trompete, olha o trompete. Esse aí. Tá aí, tá todos os instrumentos. Esse é o grupo Ludery, que está lançando esse disco Baden Inédito, a gente está contando as histórias dessas canções. Agora eu queria que vocês falassem, parou, né? Nós falamos lá no começo, da pandemia, parou tudo. Como é que vocês veem aqui para frente? Vocês estão lançando esse disco em plena pandemia, produziram, né, em plena pandemia e estão lançando. Como é que vocês veem a perspectiva de vocês se apresentarem mais para frente e tal? E ainda mais vocês que tocavam por aí, né? A gente está vendo, vocês estavam com uma série um tour pela Europa, né? Tiveram que interromper tudo isso. Como é que vocês veem o futuro do próprio grupo nesse sentido de não poder tocar mais ao vivo, que é a coisa que eu imagino que vocês, além de gravar discos, né, gostem mais, né, de fazer, tocar ao vivo, tocar para os espetáculos. Qual que é a perspectiva de vocês? Como é que vocês enxergam? Para o ano que vem, depois da vacina? Ou mesmo com a vacina, vocês acham que isso vai demorar? Porque a gente está confeccionando umas máscaras do Ludery agora. Tem máscaras do Ludery. Tem que brincar. Pois é, mas você, aí na França, o Felipe, que você acompanhou, teve uma abertura de alguns espetáculos. Como é que aconteceu isso? E agora fechou de novo. E nós aqui, tem um pessoal meio precipitado, devo dizer. Eu quero o testemunho do Rubinho, do Bruno e do Daniel sobre isso, né? Pessoal meio precipitado, já está fazendo show. Tem lugares, casas de espetáculos que já estão fazendo shows com público. Cara, com público. Tô preocupado, né? E outros fazendo lives. Diga lá. Tá acontecendo como é que se diz? O que está acontecendo no Brasil foi o que aconteceu aqui no verão, que agora no Brasil é verão, vai chegar o verão. Certo. Então, durante o verão, houve uma queda brutal. Eu não sei porquê, mas houve uma queda de casos e a coisa estava controlada. Eu não, há tanta coisa sendo dita e contradita, tanto da parte dos médicos, dos científicos, do que dos pesquisadores, do que das pessoas mesmo com opiniões que não tem nada a ver com conhecimento, né? Então, houve isso, como está havendo agora no Brasil, e durante o verão europeu, durante o verão francês, houve exatamente a mesma coisa. Os bares, as pessoas começaram a voltar para os bares, fazer apresentações, as casas tinham voltado, as jam sessions. Mas tinha distanciamento nos teatros? Não, o pessoal deixou para lá e a coisa voltou como está no Brasil agora. Talvez a diferença seja que aqui tem 10, 20 vezes menos gente do que 3 vezes menos gente do que no Brasil. Certo. Mas e aí quando foi setembro as casas fecharam. Eu cheguei a fazer uma apresentação no mês de agosto, final de agosto, mas agora não. Agora rolou como é que chama? Toque de recolher há 2 semanas atrás e agora está esse confinamento novamente. Então restaurantes, casas de show, tudo fechado. Fechou de novo. Vocês, Rubinho, Bruno e Daniel, como é que vocês veem aqui no Brasil? O Felipe já deu o relato dele, que agora voltou o confinamento. Vocês estão sentindo uma certa precipitação? Estão preocupados? Vocês acham que alguns músicos já estão fazendo espetáculos aí em teatros, estão precipitados? E o público não está receoso? Você iria, por exemplo, num show do Ludery hoje, se estivesse ao vivo aí em alguma casa? Vocês iriam, né? Estou imaginando vocês como espectadores da própria banda. Vocês iriam num show hoje? Como banda, a gente não está indo, né? Estou falando como público também, imagino, né? Diga lá. Eu particularmente não iria. Bruno falando agora. Eu não iria. Eu estou sendo
de casa assim pro básico, realmente. E eu não tenho, enfim, eu tenho as condições razoáveis assim falando de uma coisa pessoal, né? Eu tenho umas condições razoáveis assim, tenho um dinheirinho guardado e tudo mais, e não tenho tanta Opa! Já vão investir na banda, o dinheirinho guardado. Pode dar um emprestado aí pra gente. O dinheirinho não, o dinheirinho não dá pra nada, velho. Aqui, até o interior por conta disso. O dinheirinho guardado que dá por mais uns meses aí, né? Vai saber quantos meses nós vão ficar ainda, né, bicho? É complicado. Os meses de cesta básica, os meses de convênio médico, pagar meu condomínio aqui, é o básico, assim. Porque tá começando a voltar aqui. Eu tenho uma gig sexta, cara. E eu fico assim, será que eu devo tocar ou não, cara? Será que eu devo tocar ou não? Eu fico sempre pensando nisso. Se é correto, tanto pessoalmente, tanto pensando em sociedade, né? E público. Você fala, será que eu vou pegar isso? Mas ao mesmo tempo vai apertando a grana, né? Você precisa pegar uma grana, você tá a fim de fazer um som, você tá nessa, né? Mas eu, pessoalmente, assim, eu acho que vai demorar muito para voltar ainda. Eu acho que 2021 não vai normalizar nada. Assim, os contatos que eu tenho, eu fecho os shows, né? Então, os contatos que eu tenho, o pessoal não tá respondendo e-mail, nem fala do assunto, cara. É um assunto que não está sendo nem tratado, pelo menos no meu meio de comunicação. Sempre volta automático e-mail dizendo que assim que normalizar vai voltar as contratações, mas... Tem alguém que escreve assim, por exemplo, para você que organiza as tours do grupo, depois da vacina, um cara assim mais consciente, fala assim, depois da vacina nós conversamos ou não tem isso? Tem, indiretamente tem, não diretamente assim, né? Mas fala que ainda não é o momento de falar sobre show, por exemplo. Não, agora não é o momento da gente falar sobre fechar um show, todo mundo fala assim, né? Isso falando mais desses teatros, dessas organizações mais sérias, assim, digamos, né? E maiores, né? Com maior público. Então, eu particularmente acho que a gente tem que seguir nessa toada de se reinventar, assim, né? Tentar fazer as coisas online. O grupo agora, a gente acabou de lançar um disco, mas já pensar em lançar um single de novo em fevereiro e manter para quando reabrir a gente ter assunto para vender show e tudo mais, né? Porque além de tudo a gente gosta mesmo, né? Eu acho que todos aqui gostam mesmo de tocar, gostam de fazer turnê. Olhar um pro outro e tá tocando, né? Daniel, fale aí, Daniel. Você não tá falando nada, a gente precisa falar, pô. Fala aí. Eu vou falar, agora eu vou falar tudo aí, vocês vão ter que me ouvir de qualquer jeito. Não, mas eu vejo em São Paulo umas coisas voltando, assim, já, né? Algumas casas e... Eu tenho alguns shows marcados, assim, pouca coisa, assim, mas tem uns shows com o pessoal que eu toco aí, com os artistas que eu acompanho e tal. E também eu tenho tocado em alguns lugares, assim, tenho voltado a tocar e visto que eu toquei num lugar de quinta-feira, eu toquei 3 quintas-feiras seguidas e eu percebi que de uma quinta-feira para outra, de uma semana para outra, o público começou a aumentar, assim, sabe? Na primeira semana a coisa foi mais tranquila, depois na próxima semana já foi um pouco mais de gente, assim. Aí em Santo André, ou Daniel, desculpe? Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu acho que talvez as pessoas... Eu acho que é uma mistura de vontade de ver som, ao mesmo tempo tem essa vontade da gente de tocar também. E as pessoas acabam, sei lá, saindo de casa e esquecendo um pouco dos riscos, tal. Se bem que os lugares tentam manter um certo controle. Protocolo, estão seguindo o protocolo. Tentam manter assim para... Onde você tocou? Pode falar o lugar aí, que a gente queria até saber. Eu toquei no Bar do Julinho, que é um lugar que a gente está tocando toda quinta-feira. Voltou lá, que era um lugar que rolava... Os caras tocavam lá toda semana e aí ficou esse tempo, esses meses aí parados e voltou, está fazendo 3 semanas.
E aí a gente tá nesse esquema aí. É meio isso, assim, a sensação que eu tenho é de que as pessoas, o público, assim, em geral, sei lá, tem perdido um pouco o receio, assim, enfim. Mas eu acho uma situação, um momento complicado, assim, porque, sei lá, na França eu acho que teve uma redução maior, assim, dos casos essa coisa do Felipe na Europa, em geral, em outros lugares. Aqui a gente não teve muito isso, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse período que chega uma hora, acho que, não sei, né? As pessoas ficam meio... não aguentam mais essa situação. Eu assim, entendo, né? é uma ansiedade, é uma ansiedade. Então fica uma coisa meio... Agora, acontece que pode acontecer como na França, depois fecha Exatamente. tudo de novo. Não, e a tendência, acho que é acontecer isso, né? Acho que a tendência porque se as Pois é. pessoas começarem a... Mas, estamos aí, a vontade de tocar é grande, de tocar é muito bom, né? Imagina. Antigamente nós músicos saíamos de casa assim para tocar nesses lugares e falava, putz, espero que esteja lotado, que tenha bastante público. Hoje em dia acho que mudou, né? Sai de casa para tocar, puta, cara, espero que não esteja vazio. Porque, mas vazio não dá porque você não recebe o cachê aí, como é que é? Pô, não, peraí. É uma grande contradição, o fato é esse. Justamente, a gente está numa ansiedade. Você imagina eu também, que gosto tanto do programa, queria recebê-los todos, né, no estúdio, e outros músicos que a gente conversa diariamente, receber lá no estúdio da rádio, o novo estúdio da rádio, até que nós temos um estúdio novo, ainda não estreamos lá, com música e tal. Uma vontade muito grande de fazer. Mas, por outro lado, eu tenho essa ansiedade também, como vocês, né, de tocar ao vivo lá, mas... De repente eu fico receoso que aí alguém pode ficar contaminado e tal, né? Tem tudo isso, né, Rubinho, também, essa contradição, né, desse momento, né? É um paradoxo também. Eu acho também que eu acho que tem situações que não são tão que são diferentes situações, né? O problema que a gente até falou antes de começar o programa sobre lugares. Você vai tocar num restaurante, numa casa de show, como, sei lá, um Blue Note. Você consegue manter um distanciamento entre as mesas, que as pessoas ficam nas mesas. Eu não vejo tanto risco. Tem um risco, sempre tem um risco. Você está na rua, claro, você tem um risco. Mas se todo mundo tomar as medidas, álcool gel, etc., e máscara, e lavar a mão, o risco é muito menor do que numa casa de show que as pessoas vão para dançar. Pois é. Mas esses dois casos se fazem parte de um tipo só de atividade, né, musical. Então, se você abre uma casa de show que as pessoas ficam sentadas, a casa de show que vai todo mundo em pé e aglomerado, vai querer abrir. Como o futebol quis abrir porque a farmácia abriu. É verdade. Então, e as pessoas cobrando, né, para você abrir ao mesmo tempo que você tem esse receio, né? Foi feito aqui em São Paulo, vocês estão por dentro, não sei se o Felipe sabe que em drive, espetáculos em drive mesmo, né? Exatamente. Eu cheguei aí. Você chegou Cheguei aí numa peça de teatro infantil com meus filhos, no carro. E como é que foi a experiência? Tecnicamente não foi tão interessante, você ouve no rádio do carro e fica aquela coisa... Esquisito, né? Esquisito. Mas para quem estava 4 meses com 2 crianças pequenas dentro de casa, foi uma festa. Foi espetacular. Então, entendi. Eu acho que tem situações diferentes. A gente até vai tocar. Eu, Bruno, Daniel, o Felipe não vai porque o Felipe está lá na França, mas a gente vai tocar. E como que vocês, antes da gente dar as fichas técnicas aqui do Luder e tudo que está rolando do disco, e a gente vai ouvir a última aqui, que é o Choro para Estudo, né? Com a participação do Gabriel Gross na gaita, não é? Antes da gente ouvir essa, no finalzinho, como é que vocês estão vendo hoje no Brasil, né? O Felipe está distante, mas acompanha, tenho certeza, essa situação do músico brasileiro, né? O apoio das políticas públicas, como é que vocês veem nesse governo aí federal? O músico já estava com dificuldade antes da pandemia, agora mais ainda, né? Como é que vocês veem essas políticas e como é que vocês veem também as iniciativas pessoais dos músicos, uns ajudando os outros, né, em solidariedade, projetos incríveis que eu acompanhei aqui de vários músicos, né, ajudando a turma da graxa, que está parado, né, a turma que
faz toda a cadeia de trabalhadores no entorno dos espetáculos, né? Que agora alguns estão voltando e tudo mais. Como é que vocês veem essas políticas? Como é que vocês encaram, do ponto de vista político, né? A cultura brasileira? Porque o homem que está aí, o Inominável, ele não gosta muito de cultura, pelo que eu, né, já percebemos, né? Desde antes e agora mais ainda. E como é que vocês veem esse cenário para vocês como músicos e essas iniciativas? Tem o PROAC, que vocês estão fazendo o PROAC, é importante ter esse tipo de iniciativa, mas outras são necessárias, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso no finalzinho, aqui na reta final. Cara, Aberto eu acho... a polêmica, que é o debate. Eu acho que, assim, a gente tem claramente de uns anos para cá, nem é uma questão de sociedade mais, um empobrecimento da população em geral. Eu acho que a gente, no meu caso pessoal, mas eu acompanhando colegas também que têm o mesmo tipo de atividade que eu, a gente teve um momento muito fértil de produção e de ascensão social como artista, de conseguir realmente viver, chegar a uma classe média como sendo músico. Você viver como a gente, não é porque você é músico que você não possa ter morar do lado de um engenheiro, do médico, etc. A gente chegou, eu acho que a gente chegou nesse ponto até uma certa época, isso por conta de uma valorização geral da arte como um todo, não por causa de um programa específico, mas como uma valorização da maneira de ver a arte, de encarar isso. E de um certo tempo para cá, eu vim vendo a gente voltou atrás, de empobrecer um pouco no geral, assim. Acho que não só os músicos, mas de uma maneira geral, profissões que não são as profissões do momento, né? Então, eu acho que, como música, a gente tem muito para evoluir. Eu que morei na França, eu percebi que eles têm um sistema muito enraizado de manter a arte... De apoio, né? De apoio do Estado, que tem os seus problemas, logicamente, mas que, de uma maneira geral, contribui para o artista poder trabalhar tranquilamente. E agora a gente não tem nem Ministério da Cultura, então não dá muito nem para esperar muita coisa do que está rolando aí. Mas eu tenho visto isso. Assim, à distância, eu não tenho, como eu não estou vivendo no Brasil e não acompanho diariamente, enfim, o que tem acontecido, eu vejo realmente dificuldades e tudo mais. Mas eu, como, assim, vivendo fora do Brasil, e a visão de fora, é que é incompreensível que um país cuja música seja tão representativa do país, ela não tenha uma importância econômica. Porque, obviamente, projetos patrocinados, seja na música, na dança, no cinema, logicamente isso é um privilégio, isso depende da saúde econômica do país. Agora, eu acho que, como o Rubinho falou, por que aqui na Europa ou nos Estados Unidos, mas eu conheço mais a Europa, por que a música tem essa importância? Primeiramente porque ela faz parte da educação de todo mundo, quer dizer, não se trata só de um entretenimento, se trata também de uma coisa que ajuda na formação cívica, ajuda na formação pessoal, enfim, na relação com os outros. É uma coisa que realmente faz parte da educação. Educação que é você se elevar, você se tornar o que há de melhor em você. E fora isso, existe também uma condição econômica. Quando eu digo, por exemplo, que na França existem, agora talvez um pouco menos, mas há uns 15, 20 anos atrás, existiam 200 festivais. 200 festivais de música. É muita coisa. 200 festivais de música, quer dizer, você passa mais da metade do ano com programação musical. Por quê? Porque as pessoas viajam, as pessoas vão de férias,
Os músicos mesmo, quando vão de férias, se eu sair para viajar, eu vou assistir show. Então, existe um consumo da cultura que gera uma engrenagem econômica. Imagina isso no Brasil. Festival de música folclórica, festival de música instrumental, festival de música brasileira, festival de rock. Há outros tipos de festivais também. Mas eu digo assim, se a música fosse colocada no nível, vamos dizer assim, de importância que ela tem para outros países, haveria um mercado para isso. Não seria só ficar vivendo de patrocínio, entendeu? Então, isso é uma coisa que, para mim, aparece como incompreensível. O que o presidente não gosta de cultura, vá lá, tem gente que não gosta de cultura, mas de deixar um potencial econômico de fora, nessa situação em que a gente vive com problemas enfim, de dívidas, problemas financeiros, econômicos, realmente, por conta de outras questões, isso é uma coisa realmente que eu não consigo entender. É difícil mesmo. A riqueza do Brasil é a música, né? É uma coisa que devia ser aproveitada até do ponto de vista econômico, porque a música gera muita receita também, né? Bruno, por favor, Daniel, fique à vontade para comentar. Estamos no finalzinho aqui do papo. Eu acho que, só para concluir, assim, concordo com o que o Rubinho e o Felipe falaram, e existe assim essa coisa da informalidade do artista, informalidade do músico de uma maneira geral. Eu estou acompanhando um pouco de perto aqui essa questão da Lei Aldir Blanc, né, que Sim. agora tá saindo dinheiro. Só agora está liberada a verba, demorou muito, né? Exato, burocracia. E cara, e aqui falando especificamente em Ribeirão, não existe, nunca existiu um cadastramento de artistas, assim, sabe? Realmente é informal, é cada um por si. E então a classe, de uma maneira geral, é muito, muito bagunçada, porque não existe a atuação, falando do âmbito municipal, a atuação da secretaria aqui é quase nula, da Secretaria de Cultura. Você vê, conversando com a secretária de Cultura daqui, ela falou que o orçamento anual que eles têm serve para pagar os funcionários. Assim, não faz nada com o dinheiro, entendeu? Existe a secretaria para se manter a burocracia, inclusive. Exatamente. Então não existe praticamente. Aí a gente aqui no estado de São Paulo pensando um pouco mais privilegiado, digamos assim, por conta de ter uma verba boa aqui, estadual, né? Então tem todos esses programas e tudo mais. Mas isso é o mínimo que tem, pensando no país inteiro, no Brasil. Você fala com os colegas do Rio de Janeiro, você fala com os colegas da Bahia, você fala com os colegas de outros estados, fala que é terrível, cada um por si mesmo, assim, né? Cada um por si. Terrível. Então, eu acho que é bem isso que eu penso. E assim, obviamente, falando do nosso presidente, ele realmente, nesses 2 anos para cá, isso se tornou ainda pior, né? Assim, essa informalidade piorou, já não existe o apoio. Ainda a informalidade deixou a gente mais desvalorizado ainda nesse sentido, né? Palavra correta, é desvalorização de todos os profissionais da música, negócio absurdo. Exato, Daniel, estamos aqui na roda final aqui da discussão político-cultural musical. Eu acho que falta um carinho, assim, né, com a cultura em geral, de uns tempos para cá, mais ainda, assim. E acho que principalmente num país com uma cultura tão rica e vasta e tão bonita, assim, que, sei lá, que merece ser valorizada, assim. Falta um olhar mais para as coisas desse país mesmo, para nossa cultura em geral, assim. Valorizar, né? Valorizar é a palavra também. Mas acho que é isso aí. Agora, só para vocês, nós vamos terminar com o Choro para Estudo, né? Com a participação do Gabriel Grossi na gaita, né? Harmônica de boa. Como é que fala na França aí, Felipe? A gaita. Harmônica. Harmônica de boa, isso aí. E para falar do choro, né? Porque o choro também, coisas que o Baden fazia de choro, né? Que ele trouxe para a gente
a memória e a história do garoto, que saiu um documentário incrível, e Baden tem muito a ver com isso, de lembrar garoto, né? Ele tocava sempre as músicas do garoto e agora saiu no Festival de Música aqui, documentários musicais. O Baden, né, tem muito a ver com isso, e ele adorava o choro. E o choro é um instrumental brasileiro também que atinge o mundo todo, né? Eu estava pegando aqui na internet, enquanto o Felipe estava falando, lembrei aqui da Maria Inês Guimarães, que tem aqui nas segundas-feiras em Paris o Clube do Choro, que ela ensina choro para os músicos franceses, né? Toda segunda-feira lá na Casa do Brasil, Maison lá do Brasil, aqui na cidade universitária aí de Paris, né, Felipe? É muito legal. E você vai para o Japão, aí tem Clube do Choro lá, aí tem a música brasileira valorizada, tudo isso que a gente quer que tem aqui no Brasil, lá fora às vezes aparece, né? Eles valorizam. Mas essa coisa do choro é impressionante, porque eu dei aula. É impressionante, O tempo que eu fiquei na França, eu dei aula no Clube do Choro aí com a Maria Inês. Com a Maria Inês, e eu lembro que eu cheguei assim, eu falei, caramba, os caras sabem muito do choro. Eles são muito curiosos e eles pesquisam a fundo, eles comemoram o dia do... Que dia que é o dia do choro? O dia 20... É, aniversário do Pixinguinha. Aniversário do Pixinguinha, eles comemoram entre eles, fazem uma decoração para isso. Quando você vai para fora e vê a valorização da música brasileira, não é que você vai para fora para ver, né, a valorização. Você fica orgulhoso do Brasil. Quando você vai ter que falar de políticas públicas e da desvalorização da cultura, aí você fica envergonhado do Brasil. É mais ou menos por aí. Então vamos terminar o choro e vamos falar o seguinte: como é que a gente entra em contato com o Ludery? Como é que a gente... Tá tudo na internet, os 4 discos estão nas plataformas. Quem que vai dar o serviço final agora para a gente falar aqui? Bruno. O Bruno é um empresário. Os 4 discos estão disponíveis lá, né, nos canais de streaming, no YouTube também. E esse último disco a gente tem disponível em CD, para quem é de CD, e teremos disponível em vinil também. E toda essa compra, todo esse comércio aí lá no nosso Instagram, que é Ludery Oficial. Só procurar lá Ludery, que acha facinho. No Facebook também estamos lá. Ludery Oficial, aí tá tudo lá. Pela internet, entra em contato. Tá tudo e lá. Os possíveis shows e coisas que vão rolar pro ano que vem pós-vacina, vocês vão postar lá tudo, a gente vai ficar bem informado através do... O Instagram é o canal mais fácil de entrar em contato com vocês. É isso? Exatamente. Tá legal, gente. Estou agradecendo agora no finalzinho. Quero dar um abraço virtual a todos. Espero encontrá-los em breve aqui no Brasil. O Felipe também vem aqui para o Brasil, né, Felipe? Fica aí na França só. Vem para cá para tocar, para a gente ver você aqui. E, enfim, depois da pandemia, né? A gente possa se encontrar ao vivo. Enquanto isso, a gente faz o que pode aqui, divulgando. Parabéns pelo trabalho. Em memória também do grande Baden Powell e o trabalho que vocês são orgulho para nós, né, do Brasil. Quando a gente vai para fora ouvir o som de vocês, né? E o país que tem vocês e tem Baden Powell, né? É coisa séria, né? Que precisa ser levado mais a sério do que levam-se nesse momento. É isso aí, gente. Abração virtual e até a próxima. Vamos ficar então com o Choro para Estudo. Quer falar um pouquinho da música, alguém, antes da gente ouvir no final? Sobre a música? O Choro Não, essa aqui eu que fiz o arranjo, essa é uma música que estava completa, a partitura completa e tinha nome, tinha tudo. É uma das 3, é a que estava mais completa do acervo lá e que o Gabriel Grossi caiu como uma luva, né? Como uma participação especial. Valeu, gente. Até a próxima. Abração. Valeu. Tchau. Abração. Saúde para todo mundo aí. Tchau. Tchau.
O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rangu, hoje reapresentando Flávio Tris. Fique com a gente.